Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom nós estarmos aqui, porque somos a igreja e, como igreja, caminhamos de acordo com aquilo que a palavra de Deus ministra ao nosso coração. Feche teus olhos neste momento, vamos falar com o Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelas nossas vidas. Te agradecemos, Deus, pela nossa salvação. Te agradecemos, Deus, pelas nossas famílias. Te agradecemos, Deus, pela tua proteção. Obrigado, Deus, pois somos totalmente, Pai, dependentes de Ti. Te pedimos nesta hora que o Senhor Deus esteja falando profundamente aos nossos corações através da Tua palavra. Ministra, Deus, sobre as nossas vidas a Tua vontade. É em Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 24, que nos diz assim a palavra de Deus: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tens ouvido e nele foste instruído segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Algo que algumas pessoas dentro do cristianismo atual têm se perguntado: será que o Evangelho de Cristo ele pode verdadeiramente transformar completamente a vida de alguém? Esta pergunta é uma pergunta inquietante, porque nós temos visto na atualidade que muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem discípulos de Cristo, não vivem de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E esta mesma palavra, ela tem demonstrado constantemente que aquele que é alcançado pela graça de Deus, aquele que tem um encontro verdadeiro, um encontro genuíno com Cristo, ele tem a sua vida totalmente, completamente transformada. E a própria palavra nos dá exemplos. Exemplo como Zaqueu, que era um cobrador de impostos e que enriquecia de forma ilícita. E quando teve um encontro com Cristo, a sua vida foi completamente mudada. Podemos também olhar para a vida do apóstolo Paulo, aquele que era Saulo, perseguidor dos cristãos, porque entendia a religião de uma forma incorreta, mas depois de ser tratado pelo próprio Cristo, depois de ser tratado no seu orgulho,
teve a sua vida mudada, a ponto de se tornar perseguido por pregar o evangelho da transformação. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vemos esta realidade. A vida, ela muda quando o entendimento sobre aquilo que é o significado da vida, aquilo que é o sentido da vida, muda. A verdadeira mudança, ela acontece quando alguém deixa de ter o seu próprio eu, a sua própria vontade, o seu próprio querer, para viver aquilo que Deus tem demonstrado como sendo o seu projeto, o seu propósito para ela. Desta forma, há uma metanoia, há uma mudança de mente, mas não somente uma mudança de mente, mas há também uma mudança de coração. É a vida que perde o objetivo de viver de acordo com aquilo que se considera como sendo certo, para viver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Por isso, nesta hora, nós queríamos meditar de acordo com o texto que nós acabamos de ler sobre a temática vida cristã, uma nova forma de viver. E a primeira verdade que esse texto, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, é que nós precisamos cuidar de quem são as pessoas que estão nos influenciando. Nós precisamos cuidar das pessoas que são os nossos referenciais. Olha bem o que nos diz o versículo 17 do texto que nós acabamos de ler, que nos mostra aquilo que o apóstolo Paulo tem o cuidado de ensinar àquela igreja. Olha o que nos diz o versículo 17. Portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. O texto está nos mostrando que o estilo de vida cristã precisa ser diferente. A nossa vida, ela tem como senhorio o próprio Cristo. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com aquelas pessoas que não têm como propósito servir, agradar, adorar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. Porque é interessante nós pensarmos aquilo que Paulo está nos demonstrando, porque ele nos direciona demonstrando que essas pessoas, elas estão presas numa forma de viver conduzidas por mentes e corações que não consideram a Deus. Essas pessoas que buscam a satisfação própria, elas não podem ser os nossos referenciais, porque nós somos filhos de Deus, alcançados em Cristo, somos salvos e a nossa forma de viver é diferente. Nós estamos caminhando neste mundo, mas sabemos para onde nós estamos indo. A nossa eternidade, ela está garantida em Cristo Jesus. Por isso,
Essas pessoas têm uma vida sem sentido. Os seus corações estão duros, estão insensíveis para aquilo que é a vontade de Deus. Elas buscam o pecado com dedicação, com avidez. Elas buscam escolher para si uma vida apegada à impureza. Por isso, Paulo, alertando os romanos, demonstrando a vida daqueles que não têm a Cristo, diz: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. É isto que o apóstolo Paulo também está demonstrando no texto que nós lemos na carta aos Efésios. E também demonstrando a igreja de Cristo em todos os tempos. Irmãos, não vamos ser influenciados por aquelas pessoas que estão apegadas aos seus prazeres e por isso caminham cegas. Acham que têm uma visão daquilo que está acontecendo na realidade, mas a verdade é que essas pessoas elas estão caminhando a passos largos para a perdição eterna. Por isso, para elas, a decadência moral que tem acontecido no nosso tempo, a ilusão daquilo que pode ser a corrupção e os benefícios que esse pecado pode trazer, e principalmente o afastamento de Deus, o afastamento daquilo que é o desejo de Deus para a vida dos homens, são considerados normais. Essas pessoas, elas estão caminhando, sendo direcionadas pela corrupção humana. Por isso, como igreja, eu e você, não podemos nos enganar. Aqueles que estão longe de Deus possuem os seus intelectos, a sua forma de pensar, como também os seus sentimentos, a sua forma de sentir, obscurecidos em trevas. Eles estão imersos na escuridão e rejeitam toda a verdade apresentada por Deus através da sua palavra, que os chama para o reconhecimento do seu pecado, como também o reconhecimento que precisa se arrepender e viver uma vida, uma existência, uma caminhada de acordo com aquilo que Deus apresenta para ela. Essas pessoas, elas rejeitam a verdade de Deus. Elas rejeitam o projeto de Deus. Por isso, nós, como escolhidos pelo Senhor, precisamos estar atentos. Nós precisamos de bons referenciais. É necessário termos como exemplos pessoas de oração,
pessoas que buscam a face de Deus, pessoas que reconhecem que são totalmente dependentes do Senhor. É necessário termos como referenciais pessoas que estudam e também colocam em prática aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. É necessário termos como referenciais homens e mulheres que se dedicam à Igreja de Cristo. E por se dedicar a essa igreja, são abençoados por Deus. E também as suas vidas abençoam outras pessoas. Vamos cuidar de quem nós seguimos os conselhos. Vamos cuidar daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Vamos cuidar. Preste bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Vamos cuidar com aqueles que se apresentam como amigos ou amigas e que, na realidade, são armadilhas do próprio diabo para nos destruir. O conselho de Paulo diante de uma situação como esta: a igreja de Corinto é muito pertinente nesta hora, neste momento. Paulo nos diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em segundo lugar, é Cristo que nos capacita para sermos diferentes. Olha bem o que nos diz o versículo 20. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. Paulo nos mostra a importância do que nós temos aprendido. O que nós temos aprendido? Aquilo que tem sido ministrado, aquilo que Deus fala no nosso coração, que tipo de aprendizagem nós temos tirado para nós? São palavras que não damos o devido valor ou são palavras que nós valorizamos e vivemos de acordo com aquilo que nos é ensinado? Todo ensino na igreja, ele precisa ter como fundamento principal o próprio Cristo. É necessário conhecer a sua trajetória aqui neste mundo, o seu plano de salvação. É necessário conhecermos como igreja os seus ensinamentos. É necessário conhecermos o seu sacrifício na cruz, no qual ali ele deu a sua vida para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. Mas também é necessário conhecermos que ele ressuscitou e hoje se encontra à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Quando a igreja se afasta desta palavra, deste ensinamento, deste fundamento, ela fracassa. Nós podemos entender que o propósito de Deus é que a igreja continue sempre alicerçada, fundamentada, firme na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Se uma denominação inteira ou uma vida sozinha abandonar o fundamento que é Cristo, ela irá colher grandes prejuízos. Sim, grandes prejuízos. Mas por que irá colher grandes prejuízos? Porque fora de Cristo, a nossa existência
ela não tem um sentido verdadeiro. Esta é uma verdade que nós, como igreja, pregamos. Esta é uma verdade que nós, como igreja, entendemos que ao chegar ao coração do homem, pode transformar, pode modificar totalmente uma vida. O texto do apóstolo Paulo, a partir do verso 20, nos mostra que precisamos ser instruídos, ensinados. Precisamos aprender no Senhor Jesus Cristo, porque somente nele encontramos aquilo que é a verdade. Todo ser deve reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E aprender com o Senhor Jesus Cristo é entender que fomos criados por Deus e que as nossas vidas, nas mãos de Deus, elas encontram o verdadeiro propósito, o verdadeiro significado. Paulo nos ensina que nós precisamos abandonar o nosso velho homem. É necessário que a nossa vida cristã ela seja formulada a cada dia debaixo da graça e da misericórdia de Deus, sempre abandonando aquilo que não agrada a Deus e vivendo o novo que Deus tem apresentado a nós. Mas para isso, irmãos, nós precisamos confiar no poder que está em Cristo Jesus. Para isso, nós precisamos ter a coragem necessária de entender que determinadas realidades que nós vivemos, nós não queremos deixá-las, mas que a vontade de Deus é que abandonemos esse jeito de viver e, em Cristo, arrancamos nas nossas vidas determinados posicionamentos, pensamentos, falas, procedimentos que trazem para nós um determinado peso, que por muitas vezes achamos que não nos atrapalham, mas que na verdade nos afasta daquilo que Deus tem para a minha vida e tem para a sua vida. A graça de Deus, ela nos capacita para nós dizermos não ao nosso próprio eu, para nós dizermos não ao velho homem. A graça de Deus, ela nos capacita para vivermos uma vida que agrada ao Senhor, para que possamos vencer toda e qualquer oportunidade que nos é apresentado como sendo pecado. Porque é em Cristo, somente nele, somos mais do que vencedores. Quando nós confiamos em Cristo em todas as áreas da vida, em todas as esferas da nossa existência, estamos tomando a decisão mais importante da nossa existência. Para nós concluirmos esta mensagem, é necessário dizer que esse texto de Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 24, é um alerta para a igreja de Cristo. Sim, nós somos chamados para uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de prudência, uma vida de sabedoria, uma vida de equilíbrio aonde Deus nos colocou. Sim, o nosso velho eu, ele foi crucificado na cruz com Cristo, como diz Paulo aos Romanos. E confiado nesta verdade, entendemos a importância de sempre percebermos o amor de Deus, pois Ele
nos amou, Ele nos ama e sempre nos amará, sempre se fazendo para conosco, se cumprir a sua promessa. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para nós terminarmos, é bom lembrar aquilo que o apóstolo Paulo nos mostra na carta aos Gálatas, dizendo: estamos crucificados com Cristo. Logo, já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E esse viver que agora temos na carne, estamos vivendo pela fé no Filho de Deus, que nos amou e nos ama, se entregando por nós. Que as nossas vidas continuem sempre sendo diferentes, sempre sendo influenciadas pela palavra de Deus, por aquelas pessoas que consideram a Deus, e sempre rejeitando tudo aquilo que não agrada o Senhor. Feche teus olhos neste momento, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Reconhecemos, Deus, que somos os Teus filhos. Somos, Pai, alcançados pelo Teu amor para sermos diferentes em nossa geração. Sim, Pai, a nossa vida, Pai, ela é diferente porque nós temos a Cristo como sendo o Senhor. A nossa vida, ela é diferente porque o Senhor Deus tem colocado no nosso caminho bons referenciais. A nossa vida é diferente porque nós somos capacitados, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, para dizermos não ao nosso velho homem, para dizermos não ao nosso próprio eu, para vivermos aquilo que o Senhor Deus tem de novo para cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Continue, Deus, a abençoar a nossa igreja. Continue, Deus, a nos fortalecer numa vida constante contigo, numa vida de intimidade, Pai, através da oração, através da Tua palavra, através da comunhão. É no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos, não somente hoje, mas para todo sempre que oramos. Amém, Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. De trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme
nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor